Bom dia, pessoal, graças e paz, tudo bem? Tem um tempinho que eu não faço uma transmissão, né? A correria no dia a dia. E hoje pela manhã eu acordei, eu estou aqui no Rio, estou me preparando para ir para São Paulo, que eu tenho uma ministração lá amanhã à noite, hoje à noite. E eu não posso deixar de convidar você para participar conosco do nosso curso online que vai acontecer agora dia 23, né? Próximo dia 23, segunda-feira, nós vamos estar iniciando o curso 100% online de identidade e paternidade, né? Muitas pessoas nos procuram para dar dicas, né, de cursos, né? Ah, pastor, podia você dar um curso sobre isso. Ah, pastor, podia você dar um curso sobre isso. Porque muitas vezes ouve eu falando na palestra, né? Ouve eu comentando algo na palestra e queria se aprofundar em determinado tema, né? Como vocês sabem, eu e a minha esposa, a pastora Gil, nós trabalhamos com aconselhamento, cura e libertação infantil. Nós seguimos esse Brasil todo falando do amor de Cristo, falando sobre libertação, trazendo a libertação aos cativos, né, das crianças, as crianças, né, muitas vezes estão presas a um cativeiro emocional muito grande e dentro de casa, muitas vezes os pais não sabem, né? E eu queria compartilhar com você este curso. Esse curso ele tem um custo mínimo, né? Ele é R$ 20 e é uma semana de curso. Então, durante uma semana você vai receber todas as informações, né? Todas as palestras relacionadas à paternidade, relacionadas à identidade, que é muito importante. Isso é a base para todo ser humano. A base para todo ser humano é sua identidade em Cristo e sua paternidade. Entender de quem ele é filho, entendeu? Essa foi uma das maiores dificuldades na minha vida, né? E como algumas pessoas já sabem, eu sou órfão, né? Sou órfão tanto de pai quanto de mãe. E na perda da minha mãe, aí que eu cresci sem meu pai. Meu pai, ele veio a falecer, eu era muito pequeno, eu tinha uns 2, 3 meses, eu era bem pequeno mesmo. Não tenho lembrança nenhuma de meu pai, né? E isso sempre me fez muita falta porque eu cresci sem uma referência, né? Diferente das pessoas que já tiveram pai e os pais foram embora, eu não cheguei a vê-lo, né, nem ter nenhum contato. Então isso fez muita diferença. A minha alma criou um sistema de defesa da seguinte forma: você não precisa de pai. Você não precisa de pai. Isso me fez muito entrar em muitos caminhos que eu fiquei inerte, né? Fiquei estático, sem saber o que fazer por falta de referência. E com 13 anos eu aceitei Jesus. Eu costumo dizer que eu aceitei a Jesus, não aceitei a Deus como pai. Eu não via Deus como pai, eu aceitei Jesus, aceitei o Filho, mas eu não tinha aceitado o Pai. Porque a imagem que eu tinha de Deus era que ele era um ser que, quando a criança completa 3 meses, Deus vai lá e tira o pai dele. Né? Por quê? Porque eu sempre cresci ouvindo. Eu perguntava sobre o meu pai e sempre a resposta era o seguinte: Deus levou o seu pai. Deus levou o seu pai. Seu pai foi Deus que levou. Então eu cresci com a ideia seguinte: que Deus é esse que tira o pai das pessoas com 3 meses de idade? Que Deus é esse que tira o bem mais precioso que um filho pode ter, que é o seu pai, que é a sua referência paterna? Então eu cresci com essa prisão. E daí nós começamos a entender quão diferente é uma vida de uma pessoa sem uma referência paterna. Eu, ao contrário de muitas pessoas, eu não tinha medo de autoridade, eu não tinha confronto com a autoridade, porque muitas pessoas têm confronto com a autoridade e não aceitam a autoridade de jeito nenhum. Eu não, eu já tinha medo. Eu tinha pânico de autoridade, eu tinha medo de polícia, eu tinha medo de advogado, de professores, de pastores, todas as pessoas que representavam a autoridade, né, e representam a autoridade na sociedade. Eu tinha medo de confronto, medo de, sei lá, estar fazendo alguma coisa de errado, uma instabilidade emocional muito grande.
E isso me consumia muito. Eu não entendia por que isso, eu não entendia por que isso acontecia comigo. Foi então que eu comecei a passar por um processo de libertação, um processo de cura interior, né? E eu louvo a Deus pela minha igreja que trabalha, que tem essa visão, né? Que nos trouxe, né, a existência, né? Porque antes eu não vivia. Então eles me trouxeram a existência, me mostraram aonde estava o problema, porque lidar com os efeitos é fácil, agora lidar com a causa. E eu não sabia a causa. E eu fui restaurar, a minha paternidade foi restaurada. Mas antes da minha paternidade ser restaurada, a minha identidade tinha que ser restaurada, porque não adiantava nada eu ter uma identidade, ter uma paternidade, mas não me ver como filho. Eu não me via como filho de Deus, eu me via como súdito de Deus. Eu me via como um servo de Deus. Eu me via como um escravo de Deus. Eu me via assim, entendeu? E o Senhor nos chamou para ser filho. O Senhor nos chamou para ser filho. Eu não entendia isso. Então eu tive que entender quem eu era. Qual foi o propósito de Deus na minha vida? Qual foi o propósito de Deus na minha existência? Né? Aí Deus me levou lá quando Deus manda, né, Moisés libertar o povo, orienta Moisés a libertar o povo. E quando Moisés liberta o povo e traz o povo totalmente sem identidade nenhuma, né, um povo que se tornou idólatra, um povo que se tornou, né, insuficiente, um povo, né, frágil, sem saber de onde veio e para onde vai. Aí Deus ele trabalha durante 40 anos a identidade do povo. E isso foi comigo. Eu tive que entender, né, qual é o processo de Deus na minha vida. Quem eu era, né? Quais são os planos de Deus, né, para essa trajetória do Marcelo. Depois que eu entendi a minha identidade de filho, eu pude aceitar o Pai. Porque não tem como você aceitar o filho e não aceitar o Pai. Eu tive que aceitar o Pai, eu tive que conviver com o Pai. Porque se eu não tivesse convivência com o Pai, eu não ia ter convivência com o Filho. Como eu falei no início, eu aceitei o Filho, eu não tinha aceitado o Pai, né? Então, só a partir do momento que minha paternidade foi restaurada, que minha vida começou a mudar. Eu me tornei um esposo melhor, eu me tornei um pai melhor, eu me tornei um filho melhor, eu me tornei, né, um pastor melhor, um cidadão melhor. Tudo, né, aconteceu após a restauração de paternidade. E neste curso nós vamos estar trabalhando diretamente isso. Nós vamos estar trabalhando diretamente a identidade. Né? Qual é a sua identidade? Não é só aquele nomezinho no seu RG, não. A sua identidade em Cristo. Entendeu? A sua identidade espiritual. Quem você é. E é isso que nós vamos trabalhar nesse curso. Durante uma semana nós vamos trabalhar a identidade e a paternidade, a restauração de paternidade, entendeu? Outra coisa que nós vamos estar trabalhando, você que é órfão, assim como eu, você precisa, né? Alguém precisa ministrar na sua vida uma oração de orfandade, expulsar o espírito de orfandade, expulsar o espírito, né, de bastardia, muitas vezes na sua vida. Eu me sentia não bastardo, mas eu me sentia, né, um órfão, né, desamparado, moribundo, entendeu? Uma identidade de escravo, uma identidade de capacho, e isso que o Senhor quer tirar da sua vida. Muitas vezes, né, eu estou aqui para te dizer isso, muitas vezes os problemas da sua vida estão relacionados com a sua paternidade. A maioria dos problemas da sua vida está relacionado com a sua identidade. E hoje o Senhor quer restaurar essas duas áreas na sua vida, que é de suma importância para você crescer, para você romper, para você ser levado para outro nível. Nível esse que você sempre almejou, mas nunca foi possível. Entendeu? Hoje eu determino a vitória na sua vida. Hoje eu determino abrir, né, de fronteiras na sua vida, movido pelo Espírito Santo. Ok? Conto com você. Você pretende, né, dar mais um passo na recuperação da sua vida emocional? Entre em contato conosco.
né? Ou se não, coloque aí o seu interesse nos comentários se nós entramos em contato com você. Segunda-feira vai iniciar a nossa turma. Essa turma, eu não faço turma grande. Quem me conhece, quem sabe dos meus cursos, sabe muito bem que eu faço turma pequena, né? O máximo de pessoas que eu coloco nas minhas turmas são 30, estourando 40 pessoas, entendeu? Então, antes desse vídeo, já tinha mais de 20 pessoas. Então, tem poucas vagas. Então, entre em contato com a tia Gil, entre em contato comigo, faça a sua inscrição, ok? Porque esse curso ele vai ser um grande divisor de água na sua vida. E eu não sei quando eu vou voltar com esse curso, ok? Fica na paz, fica com Deus, Deus te abençoe.